Bom dia a todos e a todas, aqui é o professor Israel e nessa videoaula nós iremos trabalhar a nossa disciplina Políticas Educacionais. E quanto a esta aula em específico, nós vamos trabalhar, nós vamos discutir, nós vamos analisar sobre a influência da globalização nas políticas educacionais no Brasil. Os objetivos propostos para essa nossa aula são, primeiro, definir a relação entre globalização e política educacional, discutir o processo de internacionalização da educação básica e também debater o papel do Estado no contexto da globalização e das políticas educacionais desenvolvidas e influenciadas por esse processo histórico. Muito bem. Quando nós falamos de globalização, gente, ao que nós estamos nos referindo? Eu penso que este é um conceito com o qual nós devemos estar familiarizados, porque esse processo histórico, que tem um viés político, tem um viés econômico, tem um viés social, tem um viés ideológico, tem diretamente interferido no nosso dia a dia, nas mais variadas esferas, no nosso fazer diário, tanto nos aspectos culturais, como nos aspectos tecnológicos e como também nos aspectos educacionais, certo? Vamos lembrar que essa globalização que hoje nós falamos é um processo histórico que durante muitos anos foi tecido, foi desenvolvido e teve especial aporte daquilo que nós chamamos de tecnologia, das transformações tecnológicas pelos quais o mundo passou e ainda hoje tem passado. Vamos perceber que desde o tempo da colonização do Brasil para cá, muitos fatos históricos, muitas descobertas tecnológicas contribuíram cada vez mais para que os povos ficassem mais juntos, para que ocorresse e que ocorra ainda um processo de comunicação cada vez mais veloz, cada vez mais eficaz entre as nações. No período do Brasil colônia, todos nós sabemos que para um país ou para uma embarcação, para um grupo de pessoas sair de um local para o outro, de um país para o outro, ou de uma nação para outra, isso demorava semanas e até meses. As grandes embarcações naquela época não tinham hoje todo o artefato tecnológico que hoje nós possuímos nos grandes cruzeiros. O avião também foi uma tecnologia que foi desenvolvida e foi criada e tem se aperfeiçoado durante esse período e tem tornado esse mundo, esse planeta Terra, que anteriormente era enorme, como que algo pequeno, algo diminuto, ao ponto de uma pessoa ou de um grupo de pessoas saírem de um país para o outro em um transatlântico, em um avião, e em pouco tempo, comparado com aquilo que era na época do Brasil colônia, em pouco tempo chegar de um local para outro. O certo é que, da colonização do Brasil para cá, grandes mudanças tecnológicas ocorreram. E, a partir daí, aquilo que era algo difícil de perceber, ou algo difícil de ocorrer, dado as características tecnológicas daquela época, dado as características das políticas econômicas daquela época, hoje nós vemos que é uma realidade. Que realidade é essa? A realidade que hoje as nações elas estão muito mais próximas. Como exemplo disso, podemos falar a respeito dessa nossa videoaula. Nós estamos aqui em Goiânia, mas qualquer pessoa que está no Japão pode acessar a internet e participar conosco dessa videoaula. Isso porque a tecnologia desenvolvida através da internet possibilitou e tem possibilitado essa fluência na comunicação e também a fluência na troca de dados. Tão presente hoje, tão importante hoje para nós combatermos essa pandemia. Pois bem, então, essa tecnologia que hoje nós possuímos, como os aviões ultrassônicos, né, ou supersônicos, como também os grandes barcos, né, com a tecnologia de ponta, podendo ir de um país para o outro, atravessando os oceanos, a tecnologia desenvolvida pela internet, que torna, então, hoje,
a comunicação real de pessoas que estão a milhares de quilômetros de um país para o outro, de um continente para o outro. Tudo isso fez com que esse mundo chamado planeta Terra se tornasse aquilo que nós chamamos hoje de aldeia global. Todas as distâncias foram minimizadas. E é por isso, então, que essa realidade histórica, denominada globalização, ela uniu locais distantes, fazendo com que um acontecimento do outro lado do mundo fosse conhecido em tempo real, nas mais diferentes partes do nosso planeta, como disse Torres. Como exemplo, podemos dizer a questão do coronavírus, que ocorreu lá na China, que enquanto estava ocorrendo lá na China, que era um problema específico da cidade lá da China, gradativamente fomos tomando conhecimento da situação de saúde daquela cidade e depois fomos tomando conhecimento que aquela enfermidade poderia atingir a China como um todo e ir para os países asiáticos, para a Europa, até chegar no Brasil. Veja que tudo isso hoje que nós estamos passando, enquanto essa pandemia, se dá porque o mundo hoje é um mundo globalizado. As fronteiras institucionais, elas existem. As fronteiras legais, elas existem. As fronteiras geográficas, elas existem. Entretanto, a tecnologia tornou esse mundo uma aldeia, na qual hoje podemos tomar plena consciência sobre o que está ocorrendo do outro lado do mundo. E isso tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Enquanto aspecto positivo, podemos aqui, pelo menos de uma forma preliminar, nós podemos falar sobre a comunicação, sobre o conhecimento, sobre a fluência de nós tratarmos com outras pessoas no campo da ciência e sabermos quais são os avanços tecnológicos que estão ocorrendo em outras partes do mundo, mas também a globalização dentro dessa nova realidade, nessa nova configuração do mundo, também tem aspectos negativos, como, por exemplo, na área da saúde, pois hoje essa enfermidade que hoje está aqui é decorrente exatamente dessa liberdade, dessa facilidade dos seres humanos saírem de um lado para o outro. Então, essa globalização, ela uniu povos, ela uniu pessoas, ela uniu instituições, quer sejam políticas, econômicas ou educacionais. Então, Santos vai dizer, trata-se de um processo no qual certa condição ou entidade expande sua influência por todo o mundo. Então, nesse sentido, Santos vai falar que globalização também é o processo pelo qual uma empresa ela expande a sua influência, que anteriormente estava tão somente circunscrita a uma cidade, ou um estado, ou um país, e, de repente, ela está em todas as partes do mundo, ou, pelo menos, predominantemente naqueles países considerados os mais relevantes, os mais importantes para aquele mercado local. Dessa maneira, a globalização é vista também como um processo de universalização dos povos, seja na cultura, seja na economia, seja no social, dentre outros âmbitos. Ela tem a força de incluir tudo em todos e em vários tempos e espaços. Hoje nós sabemos que alguns aspectos culturais que anteriormente nós nem tínhamos conhecimento, hoje nós temos. Porque a internet nos faz, por exemplo, assistir um programa que fala sobre a cultura de determinados povos na Austrália, determinados povos na Ásia, determinados povos na África. E, através desse contato com outras culturas, mesmo que seja apenas virtualmente, conhecendo os seus hábitos, conhecendo os seus valores morais e éticos, conhecendo a sua religião, nós percebemos que também, por igual modo, nós somos influenciados por esse modo de ser das pessoas que estão para além da tela do nosso computador. A partir disso, então, nós percebemos que, quando nós olhamos aqui ao lado, observem como estes blocos anteriormente tão distantes,
agora se tornaram como que uma aldeia global no qual essas pessoas que moram na Europa, que moram na América do Norte, na América do Sul, na Austrália, essas pessoas que moram também no Oriente, em apenas um pequeno tablet, um celular, entram em contato com o restante do mundo em tempo real, influenciando e sendo influenciado. Muito bem. A partir disso, o que é que nós percebemos, então? Nós percebemos que o fenômeno da globalização tem profundas relações com o capitalismo, certo? Com as mudanças no mercado, com as relações entre os países e grupos sociais, e com os processos produtivos, trazendo consequência a todos os setores da sociedade. Observem o que Miranda está falando. O que ele está dizendo é que essa globalização não é simplesmente uma questão de comunicação entre povos. Não é simplesmente viabilizar que um ser humano entre em contato com outro que está lá na Europa. Mas essa globalização ela tem um aspecto muito interessante. E qual é o aspecto? É o aspecto relacionado ao capitalismo. É o aspecto relacionado à economia. Em outras palavras, o capitalismo ele viu na ideia de globalização a oportunidade para expandir a força do mercado, a força do poder econômico. E isso despertou o interesse de muitas nações e de muitos blocos econômicos em específico, certo? Isso quer dizer, então, que o aspecto econômico é uma das molas propulsoras da globalização. A globalização ela se fortalece na medida em que existem interesses econômicos. Mas é claro que nós não vamos simplesmente minimizar ou olhar para a globalização apenas sobre esse aspecto econômico. Por que não somente pelo aspecto econômico? Porque a globalização é um fenômeno histórico complexo. E podemos dizer que pessoas que têm interesses educacionais, pessoas que têm interesses científicos, também reforçam e têm projeções e têm desejos que esse processo de globalização ainda permaneça, porque isso torna as coisas mais fáceis em vários âmbitos, como nós veremos daqui a pouco, né? Trazendo essas discussões para o campo educacional, podemos identificar que a escola está inserida nesse contexto maior. Que contexto maior? O contexto da globalização. Isto quer dizer que a globalização não somente interfere no aspecto cultural. Isso quer dizer que a globalização não somente interfere no aspecto econômico, e nem somente o aspecto econômico tem interesse pela globalização, dentro desse aspecto de fluxo e refluxo de interesses. Mas também podemos dizer, que é o nosso caso, que a globalização ela interfere diretamente nos processos educacionais, disso que nós veremos mais à frente, certo? Então, nós precisamos, então, a partir disso, considerando a influência da globalização, tanto nos aspectos culturais, econômicos, sociais, religiosos e educacionais, nós precisamos perceber o seguinte: quais são as características desse processo histórico denominado globalização? Primeira característica, a difusão do modo liberal da economia no mercado. Observem, a difusão do modelo liberal da economia no mercado. O que isso significa? Isso significa que existe uma teoria, existe uma forma de pensar a respeito da economia, tanto no aspecto de um país em específico, quanto do mundo, enquanto oportunidades de se realizar processos econômicos, de fazer negócios, obter lucros e assim por diante. Esse modelo liberal, gente, é um modelo que aponta para o valor do indivíduo, que aponta para um papel do Estado no processo de estabelecimento e de acompanhamento da economia. Para o pensamento liberal, o Estado ele deve ser uma instituição ou um órgão ou uma estrutura jurídica, administrativa e legal, como nós vimos na aula anterior, que deve tão somente
mediar as relações econômicas em dado momento histórico. Para os liberais, o Estado ele não tem que ser grande, enorme. Ele não deve gerir todas as questões econômicas de uma nação. Ele deve simplesmente ser o elemento regulador e estar atento à questão do mercado em determinado contexto econômico, histórico e social. Isso faz com que os processos econômicos eles sejam desenvolvidos e sejam estimulados a partir da ênfase do interesse individual, do valor das empresas, do valor do indivíduo que busca executar os seus projetos, que procura executar os seus planos individuais a respeito da economia. Esse modelo liberal, então, observem que tem a ver com a educação também. Esse modelo liberal ele contribui para que o Estado, gradativamente, ele vá se evadindo, ele vai se retirando de determinados processos que pertencem à sociedade, ou de determinadas estruturas ou responsabilidades anteriormente atribuídas a ele, ou seja, ao Estado. Em outras palavras, em processos liberais, em determinados contextos sociais, o Estado ele é visto como aquele que não precisa necessariamente prover para a sociedade todas as estruturas, quer sejam econômicas, quer sejam de saúde e que sejam educacionais. Por essa perspectiva, por essa visão, então, o Estado, ele, por exemplo, não deve gerir, não deve administrar, não deve ter todo o sistema educacional do ensino superior em suas mãos. É preciso, então, dar liberdade, é preciso dar relativa autonomia, é preciso viabilizar que pessoas, que instituições possam também abrir faculdades e oferecer para a população serviços ligados à educação superior. E isso também se faz presente no que toca à educação infantil, à educação básica, ao ensino de cursos técnicos e assim por diante. Aquilo que anteriormente era visto como responsabilidade única do Estado e que o Estado deveria gerir e criar instituições para o pensamento liberal, o Estado ele pode apenas mediar. O Estado pode apenas estabelecer regras, o Estado pode tão somente estabelecer parâmetros, uma legislação segura, e o Estado, ao invés de estar oferecendo todos os serviços, todas as instituições educacionais, o Estado poderia oferecer o mínimo possível e o restante ele estaria supervisionando esses processos e instituições educativas. Outra característica da globalização, gente, é a intensificação das trocas comerciais de natureza diversa. Como nós vimos, né, hoje, devido ao avião, os grandes navios, né, os grandes cargueiros, certo? Hoje, devido à internet, fazer trocas comerciais se tornou relativamente muito fácil e mais rápido, né? A concorrência acrescida, a competição feroz entre as empresas. E nós observamos isso de maneira muito clara para quem acompanha a luta entre a China e os Estados Unidos, como existe um embate muito grande entre as empresas e os governos a respeito de vários aspectos relacionados à economia, né? Certas indústrias, certos produtos, certos insumos. Então, devido à globalização, a concorrência se tornou ainda mais aguerrida. Isso nós vimos especialmente agora, no período de pandemia, quando determinados insumos para fazer medicamentos, determinados aparelhos importantíssimos para passarmos pela pandemia, e nós percebemos que esses recursos tecnológicos, esses insumos, eles não estão chegando a todos os países, porque podemos assim dizer que os países estão em grande competição para obter esses recursos, esses insumos, para repassarem para a sua população em específico. Também nós falamos também sobre o domínio de trocas ditas transnacionais e intraempresariais, visto que a partir desse momento da globalização, certo? Nós percebemos que o mercado, as grandes empresas, elas conseguem agora manter contato, conseguem fazer negócios
tanto entre elas mesmas, considerando que uma empresa tem filiais em outros países, como também entre empresas diferentes entre si, e eles estão fazendo cada vez mais um fluxo cada vez maior de comércio e de negociações. Além disso, a abertura das fronteiras aos grandes fluxos planetários de bens, pessoas, capitais, informações e serviços comerciais, certo? Isso quer dizer que hoje, mesmo você estando aqui no Brasil, você pode oferecer um bem de serviço para uma pessoa que está em outro país. Você pode, de repente, telefonar para alguém, telefonar para uma empresa e pedir para uma empresa entregar um objeto, algo para uma pessoa que está do outro lado do nosso país. Isso mostra que informações, serviços, pessoas, capitais, dinheiro, recursos, bens, certo? Podem ser repassados para outras pessoas com muita facilidade devido a essa questão da globalização e as novas tecnologias. A diminuição, certo, do papel ou do peso do Estado, como nós vimos anteriormente, certo? O que é que nós percebemos, gente? Hoje o que nós percebemos que a ideia do Estado como sendo o centralizador de todas as coisas para a sociedade ou para o indivíduo, hoje não se faz presente. O Estado ainda continua sendo uma instituição política, social, econômica, legal, que gere, que ordena a vida em sociedade. Entretanto, nós temos que admitir que hoje o Estado não tem um papel tão pesado, como que podemos dizer assim, tão impositivo como em uma época na qual as pessoas elas deveriam tão somente obedecer uma pessoa e a partir desse mandatário, certo, que agia de uma maneira déspota, todas as coisas eram resolvidas, todas as coisas eram definidas, certo? Então, nesse sentido, o peso do Estado em muitos países está sendo diminuído, na medida em que o próprio Estado, por uma perspectiva política, tira de seus ombros algumas responsabilidades, atribuindo essas responsabilidades, como nós vimos, até o aspecto educacional, às empresas, às pessoas, às instituições privadas, né? Depois nós temos a deslocalização contínua das empresas, procurando reduzir os custos de produção. O que isto quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes, devido à questão da globalização, essa relativa facilidade de sair de um país para o outro, relativa facilidade, certo? Então, não é absoluta. Então, mas esse contato mais próximo, contínuo com outros países, fazem com que determinadas empresas considerem que, em determinado contexto econômico, ter uma grande empresa, uma grande montadora de carro em um país não tem mais lucro, já não é mais interessante. Então, essas montadoras elas fecham uma empresa e constroem em outro país, do outro lado do mundo, porque considera que a construção de uma empresa toda em outra parte do mundo vai, de repente, possibilitar mais lucros para aquela empresa local, né? Individual. Também a utilização crescente de novas tecnologias de informação e comunicação. Globalização é isso, gente. É impossível pensar em globalização sem o seu celular. Veja, hoje nós estamos agora, né? Nós estamos agora assistindo uma videoaula. Qualquer pessoa de qualquer parte do mundo poderia nos acompanhar nessa videoaula, discutindo sobre a relação entre globalização e processos educativos e políticas educacionais. Percebem? E hoje não temos somente os outros, existem tantas outras plataformas que estão mediando essas comunicações. E nesse momento, aqui eu estou dando aula, em outras partes do mundo, aqui mesmo em Goiânia, existem processos econômicos, negociações que estão sendo feitas, certo? Contatos burocráticos que estão sendo executados, certo? Países com os seus representantes estão entrando em contato com outros representantes. Cientistas de toda parte do mundo estão, neste exato momento, fervilhando de comunicações na internet, comunicando-se e mostrando quais são os novos conhecimentos que nós temos a respeito do coronavírus. Tudo isso para resolver essa situação. E, portanto, a mesma globalização que gera situações problemáticas,
é a mesma globalização também que viabiliza a solução de determinadas circunstâncias. E depois o consumo de massas de produtos, ou seja, aquilo que é vendido lá nos Estados Unidos é posto para nós como matéria de nosso desejo. E aí nós ficamos esperando em grande expectativa de que esses valores de consumo, que esses produtos que estão do outro lado do mundo também chegue até nós. Além dessas características da globalização, podemos dizer que a globalização tem aspectos positivos. E a respeito disso, como vocês são meus alunos, eu penso que vocês já perceberam isso, né? Em vários momentos em sala de aula, eu tenho procurado colocar os aspectos, tanto positivos quanto negativos, dos vários processos históricos com os quais nós estamos nos familiarizando no processo de aprendizagem. A globalização é um desses processos históricos no qual nós precisamos trabalhar com sabedoria. Demonizar a globalização é meninice. A globalização é um fato histórico e está aí, não podemos negá-lo. Não podemos negá-la, digo. Vamos perceber que existem muitos aspectos negativos que anteriormente foram postos para vocês, mas também existem aspectos positivos na globalização, como, por exemplo, o sistema de trocas internacionais favorece a especialização e a eficiência produtiva, permitindo que cada país aperfeiçoe-se nas produções em que possui vantagens comparativas, né? Ou seja, a partir da globalização, hoje o Brasil, que anteriormente tinha apenas o mercado interno para fazer escoar a sua produção de soja, a sua produção de café, através da globalização, certo? O Brasil pode hoje, com muito mais facilidade, exportar bens, produtos, serviços, porque a globalização é não somente uma abertura para os países ricos, em considerando também que os países pobres, né, certo? Ou ainda chamado antigamente de os países do terceiro mundo, certo? Tenham mais dificuldades operacionais e tecnológicas para entrar em contato ou fazer acordos comerciais, mas a globalização, ela vislumbra, ela abre uma possibilidade de novos negócios. E é por isso que o Brasil, nesses últimos anos, abriu negócios na China, abriu negócios no Oriente Médio, certo? Possibilitou, ano passado, assinar um acordo comercial com a Europa. Esse acordo vai ser ainda delineado, ainda vai ser melhor estabelecido, certo? Com os Estados Unidos e assim por diante. Isso quer dizer que a globalização, ela favorece exatamente o escoamento e novas possibilidades de uma produtividade no campo do comércio, no campo da indústria, em outras áreas, na tecnologia, de uma forma mais eficiente, na medida em que o país, em particular, para se tornar mais competitivo com os outros países, ele tem que aprimorar também a sua produção e os seus meios de negociação. A outra questão também é o fluxo dos capitais, né? E de pessoas. E a internacionalização das empresas facilita a difusão internacional das inovações e o progresso científico, alargando as possibilidades de produção. É claro, gente, veja, hoje esse processo no qual nós estamos passando, especialmente do coronavírus, essa pandemia é decorrente da facilidade de comunicação entre os povos, esse fluxo de ida e vinda entre as pessoas, nos países. Mas, ao mesmo tempo, hoje, existem equipes multidisciplinares de cientistas de países os mais diferentes possíveis, né? Que estão se unindo em prol dessa luta comum que é vencer o coronavírus. Isso porque essa proximidade tecnológica, que também facilita a globalização nos aspectos econômicos, também facilita nos aspectos tecnológicos e nos aspectos científicos. Hoje, por dia, são milhões e milhões de documentos ligados à ciência e à tecnologia que são colocados na internet. Para que todos que quiserem saber os avanços tecnológicos que nós temos hoje,
A internet, ela viabiliza essa presença desse fluxo cada vez maior de informações, certo? E a possibilidade de nós entrarmos em contato, termos conhecimento desses novos conhecimentos, dessas novas tecnologias, desses avanços tecnológicos. A terceira questão, por fim, os consumidores ganham ao adquirirem bens e preços mais baixos, devido à redução dos custos de produção e ao perceberem também que é possível ter contato com uma diversidade de novos bens e serviços que, de repente, não são oferecidos na sua cidade, no seu país. Né? Ora, todos nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, fazem compras em sites chineses ou sites da América do Norte, da Europa, porque esses serviços ou esses bens, né, eles no Brasil são caros, em outros países são mais baratos. Eu me lembro quando eu estudava ainda em Recife, às vezes nós comprávamos livros em livrarias nos Estados Unidos, e quando chegavam no Brasil, esses livros eram 50% mais baratos do que se nós comprássemos literalmente na livraria, no canto lá do local onde nós estudávamos. Isso é porque a globalização possibilitou esse fluxo, essa liberdade, essa facilidade, tanto de nós entrarmos em contato com as pessoas, como também nós comprarmos bens, serviços, tecnologias e assim por diante. Portanto, eu gostaria de fechar esse primeiro bloco falando sobre a questão da globalização, e mais à frente nós falaremos sobre a relação entre a globalização e os seus efeitos com as políticas educacionais no mundo e no Brasil. Gente, até a próxima aula, certo? Até mais!